Itaú, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol. Meio-dia Paraná. Oferecimento Condor, sempre muito mais. E Hospital Geral Unimed, plantão 24 horas para emergências cardiológicas na UCardio. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as notícias da região e do estado e vamos direto para a Câmara de Vereadores, onde foi apresentada hoje de manhã o relatório final da CPI da Saúde. André Salamucha com todos os detalhes. Boa tarde. Oi, Evandro, boa tarde para você, para todo mundo. CPI da Saúde que começou em maio e terminou hoje. Hoje foi a última reunião oficial e aí a divulgação para a imprensa. Os 5 vereadores membros da CPI, o presidente da comissão, Celso Cieslak, do PRTB, Geraldo Estocco, do PV, que foi relator, também Léo Farmacêutico, do PSD, Josicanto, do PSC e Jairton, da Farmácia do União Brasil, fizeram um resumo do que está no relatório final, que aponta vários problemas e erros na gestão da saúde aqui da cidade, que principalmente prejudicaram a população. Os vereadores fizeram o relatório final, que deve ser protocolado ainda hoje aqui na Câmara, mas a nossa equipe já teve acesso ao documento e mostra agora na reportagem para você alguns detalhes do que tem nele, trazendo vários trechos aí do documento que tem 140 páginas. Acompanhe. Foram quase 6 meses de CPI até chegar ao relatório final, período em que foram realizadas 20 reuniões oficiais, vistorias em diferentes unidades de saúde, análises de documentos e do que falaram 40 pessoas. E as constantes reclamações de pacientes sobre a lotação e a demora para conseguir atendimento nas UPAs estão entre os principais destaques do relatório final. A CPI aponta que o fechamento do Hospital Municipal Amadeu Pupi, pronto-socorro, o fim do atendimento primário no Hospital Materno-Infantil, antigo Hospital da Criança, e a falta de médicos em unidades básicas de saúde nos bairros fizeram com que muito mais pessoas passassem a procurar as UPAs. Durante depoimentos dados à CPI, uma diretora clínica da UPA Santa Paula disse que o contrato com a prefeitura prevê o atendimento de até 338 pacientes por dia, mas que a UPA já chegou a atender 500 pessoas por dia. Já no caso da UPA Santana, a CPI destacou principalmente o aumento de pacientes com problemas ortopédicos, que antes procuravam o hospital municipal. Um técnico de enfermagem afirmou aos vereadores que a equipe da UPA Santana não foi informada com antecedência sobre o fechamento do setor de ortopedia e imagem do hospital, causando enormes transtornos. A CPI colocou no relatório final fotos que mostram pacientes em corredores nas 2 UPAs da cidade e também baseada nas vistorias e depoimentos, afirmou que a lotação nas UPAs foi ainda consequência de pacientes mantidos internados por aguardarem vagas em hospitais do estado pela central de leitos, fila que aumentou também por causa do fechamento do Hospital Municipal, que possuía vagas de internação que serviam de retaguarda, ou seja, de apoio para as UPAs. A CPI aponta que no primeiro semestre deste ano, 65 pessoas morreram dentro da UPA Santa Paula e outras 190 morreram dentro da UPA Santana. Em ambas as unidades, o relatório final afirma que muitas das mortes foram por causa da falta de leitos na rede do estado, fazendo com que as pessoas ficassem nas UPAs aguardando transferência. Na UPA Santana, por exemplo, o relatório final da CPI diz que pessoas chegaram a ficar 22 dias aguardando vaga na central de leitos e o paciente que mais esperou só conseguiu vaga após 31 dias. Nós mostramos vários desses casos aqui no Meio-Dia Paraná. Um deles foi do seu Joel, no mês de maio. Ele estava na UPA Santana com pneumonia, esperando a transferência para algum hospital. A família, desesperada, pediu para gravar um apelo sobre a falta de vagas. Mas uma semana depois, a família procurou de novo a nossa equipe, dizendo que o leito não veio e que o seu Joel morreu dentro da UPA. É uma dor insuportável. É uma dor insuportável sabendo que poderia ser tratado no hospital, ter uma vaga na UTI, mas não tem. Então, por favor, a gente pede, a gente implora para os próximos pacientes que estão lá
façam algo, por favor, façam alguma coisa para que as famílias não passem o que nós estamos passando no momento. O Hospital Municipal parou de atender a população em abril deste ano. Ele foi fechado pela Prefeitura, que na época justificou a decisão com a necessidade de reformar o telhado, a parte elétrica, hidráulica e outras partes da estrutura. Os vereadores membros da CPI apuraram que cerca de 12 mil atendimentos eram realizados por mês no hospital e que do dia para a noite esta foi a quantidade de pacientes despejada pela Prefeitura nas UPAs e unidades de saúde, sobrecarregando todo o sistema e colocando pacientes em risco. O relatório afirma que após análises, depoimentos e investigações foram apurados graves erros e negligência por parte da Prefeitura. O documento cita como exemplo a falta de manutenção do hospital ao longo dos anos, culminando com o centro cirúrgico interditado pela Vigilância Sanitária. Há também fotos de uma das alas do hospital, chamada de ala amarela. Os vereadores afirmam que esta área já tinha sido reformada em 2019 com R$400 mil vindos da Justiça Federal e que por isso o fechamento total do hospital não se justificava. A CPI concluiu que o impacto do fechamento do hospital foi enorme. Só no mês de agosto, 101 pacientes que procuraram as UPAs foram levados para outras cidades por falta de leitos em Ponta Grossa. Um deles precisou ir para Umuarama, a 440 quilômetros de distância. Casos que, segundo ainda o relatório, muitas vezes seriam internados no hospital municipal que foi fechado, sem transtorno para o paciente, para a família e sem colocar a vida de ninguém em risco. Já sobre a falta de médicos nas unidades básicas de saúde espalhadas pelos bairros, os vereadores destacaram no relatório final que houve falta de ação da Prefeitura para contratar mais profissionais. A CPI afirma que o problema começou em 2018, com a saída dos 56 médicos cubanos que atendiam na cidade pelo programa Mais Médicos. Os vereadores constataram que um dos maiores entraves é que o salário oferecido pela Prefeitura de Ponta Grossa está abaixo de algumas cidades da região, que dificulta a atração de profissionais, mesmo Ponta Grossa possuindo curso de medicina. O último PSS para contratação de médicos lançado pela Prefeitura de Ponta Grossa prevê carga horária semanal de 40 horas, pagando R$ 70 a hora trabalhada, o que dá um rendimento mensal na faixa dos R$12 mil. Aqui na nossa região, a Prefeitura de Imbituva, por exemplo, lançou edital em julho deste ano, contratando médicos para trabalhar as mesmas 40 horas semanais, mas com salário mensal de mais de R$ 21 mil. Nos últimos 3 meses, Ponta Grossa fez um processo de seleção de médicos e 2 credenciamentos de empresas prestadoras de serviços médicos, mas nenhum com o resultado esperado. A CPI afirma que, paralelo a isso, não foi visto até o momento nenhuma movimentação diferente da Prefeitura para a atração dos médicos e nenhum estudo para que se torne possível o aumento dos salários ofertados. Ainda sobre as unidades básicas de saúde, o abandono da Antônio Saliba, no Parque dos Sabiás, também entrou no relatório final da CPI. O estado que ficou a estrutura, que agora deve ser demolida pela Prefeitura, gerou indignação dos moradores. Triste, porque é uma coisa que é pro bem do povo, né? A situação tá feia, eu não tenho esperança que melhore. Os problemas na unidade começaram no fim de 2020, quando um vendaval danificou parte do telhado. O atendimento foi paralisado e, em seguida, a unidade foi depredada e furtada. Equipamentos, luzes, portas e até todas as janelas foram levadas. Desde então, a estrutura inaugurada em 2013, ao custo de aproximadamente R$ 500 mil, nunca mais abriu as portas para atendimento ao público. A CPI afirma que, no caso de situações adversas da natureza prejudicando imóveis, o poder público deve trabalhar com a máxima urgência, principalmente quando for caso de saúde pública, o que não ocorreu, segundo o relatório. A CPI questionou durante depoimento um engenheiro da própria Prefeitura se o destelhamento da unidade tinha comprometido toda a estrutura do prédio. A resposta dele foi que poderia ser arrumado apenas o telhado sem a necessidade de demolição.
Com isso, o relatório final aponta que houve abandono do município que, ao invés de arrumar o telhado e reforçar a segurança do local, não fez nada pela unidade e que, sem ação rápida, o patrimônio público terminou furtado e deteriorado. O relatório finaliza ressaltando a ocorrência de ilícitos civis em atos de improbidade administrativa e também ilícitos penais consistentes em delitos praticados na administração pública. Como é de praxe, o relatório final, além de ser protocolado na própria Câmara, será encaminhado para diferentes órgãos, como o Ministério Público e Tribunal de Contas. Além do que vocês viram na reportagem, o relatório final da CPI da Saúde também apontou e colocou dentro do relatório as vacinas contra a Covid-19 que em outubro foram encontradas vencidas pelos vereadores no setor de imunização da Prefeitura, mais de 5.000 vacinas. Também a construção da UPA Uvaranas, anunciada em maio pela Prefeitura, que depois de 6 meses ainda não foi para frente. Segundo o relatório, sequer a licitação iniciou, o processo de licitação. Também que a cidade tem apenas 5 ambulâncias para fazer transferência de pacientes, o que é insuficiente, gera demora para quem precisa fazer a transferência, e também problemas em licitações na área da saúde, infringindo, descumprindo a lei de licitações. Os vereadores vão protocolar hoje, então, este relatório final da CPI e já informaram que estudam uma comissão processante aqui na Câmara para implantar e fazer aí uma apuração maior, até mesmo uma apuração como denúncia contra o Executivo, a prefeita Elizabeth Schmidt, Comissão Parlamentar Processante, CPP, que tem aí, entre outras medidas, pode até resultar num processo de pedido de cassação. Os vereadores também anunciaram que no começo do ano que vem vão abrir uma bancada da saúde para permanentemente fiscalizar com mais profundidade a saúde aqui na cidade. Obrigado, André Salamucha. E com relação a todos os apontamentos da CPI da Saúde, a Prefeitura disse em nota que é um relatório político, elaborado por políticos e com interesses políticos, e que seria, neste momento, uma reorganização do sistema público de saúde da cidade sendo realizado pelo poder público. Nós vamos continuar falando da CPI nos próximos dias. E a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, tem mais notícias por aqui. Agora vem história, viu? Sou Evandro Henrique Arenza, moro no Paraná há algum tempinho já. Sou filho de Nelson e Terezinha Soler. Eu nasci na gloriosa Jandaia do Sul. A minha infância no interior do estado, eu costumo dizer, sem nenhuma falsa modéstia, que ela definiu meu caráter, assim. Porque cada história que a gente conta tem um pouquinho de você e de nós também. Eu casei com a televisão e casei com alguém de televisão, né? O maior sonho da minha vida, eu sempre quis ser mãe. A experiência de ser mãe é uma coisa maravilhosa. Eu tenho 2 filhões muito lindos, maravilhosos. É como se eu dissesse assim, sabe aquele moleque que queria fazer jornalismo, que ficava brincando lá na lavoura de café? Então, ele tá no maior e mais importante jornal do país. E o resto é história. Você me conhece? Ou conhece as histórias que eu conto? Estamos aqui todos os dias para mostrar fatos, ideias e diversão. Defendendo a verdade com opinião e personalidade. Porque cada história que a gente conta tem um pouquinho de você e de nós também. Estamos aqui fazendo tudo acontecer juntos, conectados. Comunicando e informando de um jeito cada vez mais nosso, único. E aí, quer me conhecer melhor? Muito prazer, nós somos a RTC. Quer produtos com até 50% de desconto? Quer qualidade e preço baixo? Quer materiais à pronta entrega? Quer encontrar tudo em um só lugar? Só se for agora na Comercial Ivaiporã. Piso 58 por 58, 22,90. Tinta econômica Cor Alegre, 124,90. Furadeira parafusadeira, 245,90. Kit completo de louça, 899,90. São 27 lojas em todo o Paraná com mais de 45 mil itens. Comercial Ivaiporã, construindo bons momentos em sua vida.
No Colégio Sagrada Família, a inovação e a tradição caminham juntos. O Sagrada cultiva a ética, os princípios e os valores. Fomenta a criatividade e as competências de seus alunos para um caminho de sucesso. Matrículas abertas. Black Friday Colombo, desconto de verdade com a primeira parcela só para fevereiro. Moto G22 por apenas 1.199 ou 116,90 mensais. Smart TV LG 55 polegadas com mais de R$1.000 de desconto, só 2.799. Refrigerador Brastemp por 2.599. Sofá Capesberg só 1.299. Visite a loja mais próxima e aproveite a Happy Friday Colombo. Chegando agora com as notícias do tempo, pode chover à tarde e também à noite em toda a nossa região. A umidade que vem da Amazônia e também os ventos trazem a frente fria do sul do continente aqui para o Paraná. Chove mais forte já nesta segunda-feira no oeste e também no sudoeste do Paraná. Para amanhã, chuva em todas as regiões. Em Arapoti, máxima de 26 graus, em Imbituva, 25 e em Jaguariaíva, 24. Em Ponta Grossa, além da chuva prevista para amanhã, essa chuva ela vai permanecer ao longo dos próximos dias, ficando por aqui até sexta-feira, pelo menos em maior ou menor intensidade. Essas são as informações do tempo para você que acompanha o Meio Dia Paraná. Tem obra no cruzamento entre as ruas Santana e Saldanha Marim, no centro da cidade. Viviane Malmon com as informações. Por causa dessa obra aqui, Evandro, manutenção da prefeitura na tubulação de água da chuva, a galeria pluvial, os ônibus que passam por aqui vão ter o itinerário alterado. São 12 linhas, então os ônibus, você vai acompanhar comigo na tela, que cortariam ali a Praça da Concha Acústica, do Ponto Azul, cortariam e subiriam em direção a Vicente Machado, vão fazer uma rota alternada, vão cair na Rua do Rosário e seguir diretamente para o Terminal Central. 12 linhas, atenção, essa obra aqui da prefeitura começou na última sexta-feira, deve durar ainda alguns dias, a previsão era terminar em 5 dias, vai durar um pouco mais, então por causa disso, em alguns momentos, o trânsito vai estar ou totalmente bloqueado ou parcialmente interditado. A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência tem mais notícias. Acelera Black Friday Condor, mais descontos, mais ofertas, mais variedade, confira! Leite natural e leve 12, pague 11. Batata banana caturra, 3,97 o quilo. Café Três Corações, 13,98. Coxa com sobrecoxa com dorso, 7,49 o quilo. Colchão mole, 28,78 o quilo. Fralda Pampers Premium Care Pants Mega, 44,90. Pombo 2 quilos e 226,90. Smart TV LG 55 polegadas 4K, 2.699 à vista. Acelera Black Friday Condor, tem sempre muito mais. Quer abrir a sua empresa, mas só encontra complicação? Na TCM Contabilidade você encontra soluções completas para seu negócio. Descomplica. Vem pra TCM. Compra campeã, cartão Quero Ela. Concorra a prêmios em dinheiro. Smart TVs gigantes e um Fiat Pulse zerinho. Ainda não tem seu cartão? Passe nas lojas Quero e saia com ele na hora. Usou, já tá concorrendo. Participe! Sulmed, nós cuidamos do bem mais importante, das pessoas. Somos especialistas em saúde e segurança dos seus colaboradores. Sulmed, desenvolvemos segurança no trabalho, saúde ocupacional e qualidade de vida. Na Casa Coelho de Oficinas, você encontra tudo para o seu lar. Faça uma visita à nossa loja na Avenida Visconde de Mauá e garanta os melhores produtos. Realize a festa dos sonhos do seu filho. Venha para o mundo de diversão da Mil Festas. Transformamos o sonho de uma festa maravilhosa em realidade. Agende já a sua data. E começou a Operação Black da Lojas MM, com condições especiais, parcelamento facilitado, para comprar do seu jeito. Lojas MM, compre na loja, no site, no app ou pelo MM Zap. Casa São Pio, lar de idosos, médicos geriatras, nutricionistas, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, farmácia e enfermagem 24 horas, profissionais especializados em todas as áreas. Casa São Pio, amor por cuidar de quem você ama. Quero Friday Lojas, quero, com ofertaços todos os dias. Só nessa segunda tem janelas, portas, portões, tintas, betoneiras, salas, cozinhas, televisores e celulares em 10 vezes sem acréscimo. Samsung Galaxy A13 só 10 vezes de R$129,90
sem acréscimo. Smart TV 43 polegadas só 10 vezes de R$ 199,90 sem acréscimo. Conjunto box casal com molas com R$600 de desconto, só R$ 999. Vou tomar piso sobre piso, só R$ 30,90. Vem pra Quero Friday em lojas Quero. Começou o Esquenta Black Friday Farmácias e 100. Uma semana inteira com ofertas de arrasar. Corre conferir. Fralda Hug Supreme Care pacote hiper na compra de 2 ou mais, R$ 59,90 cada. Kit sabonete Dove com 6 unidades, R$ 17,94 cada. Nesta embalagem, a unidade sai R$ 2,99. Chocolate Lacta 80 gramas na compra de 3 ou mais, R$ 3,95 cada. Dorflex 36 comprimidos, R$ 11,90 cada. Vem logo aproveitar. Não vai ficar mais barato no dia. Esquenta Black Friday Nissei. Nissei, mais que farmácia. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Antecipe seu Natal na 10 e 15. Árvores de Natal, luzes, bolinhas, papais noéis, enfeites e muito mais. Antecipe o Natal nas lojas 10 e 15. E a torcida se prepara para mais um dia de jogo. Então cheguei. Pode entrar, fique à vontade. Na Cressol é simples, sim. Pra conquistar com atitude e cooperar eu quero. Vem junto torcer. Somos a Cressol. Ensinar o valor dos pequenos gestos. Uma educação completa é assim, presente. Um novo momento começa agora. Colégio e Faculdade Santana. A força de ensinar. A missão de transformar. No Laboratório Oscar Pereira, você realiza seus exames com segurança e qualidade. Há mais de 21 anos em Ponta Grossa e região. Estamos atendendo os beneficiários do Plano de Saúde Unimed e também realizando testes do Covid-19. Excelência em exames laboratoriais. Black. Chegou a grande semana da Black Friday Avan. Samsung Galaxy S20 FE 5G, só 10 vezes de R$ 199,99. Jogo de jantar Dona 20 peças de R$ 199,90 por só 10 de R$ 14,99. Jogo de cama casal Bona Fortuna Liso 4 peças, só 10 vezes de R$ 14,99. Jeans Sawari Nicoboco, a partir de R$ 79,99 cada. Aproveite! Black Friday campeã é na Van. Liga você a megas de verdade. Estudar, trabalhar e se divertir com a mesma velocidade de upload e download. Contrate 200 mega, leve 600. Assine agora a melhor internet para sua vida. O que os olhos veem, o coração sente. Oftalmo Clínica. A visão é tudo. Gente, por causa da Copa, o nosso jornal vai ficar um pouco mais curto, um intervalo entre as partidas. Nesta semana, a previsão é começar todos os dias por volta do meio-dia. Amanhã tem mais. Obrigado pela companhia. Siga com a gente. Tem muito futebol, tem muita emoção, tem muita coisa aqui na RPC. Meio-dia Paraná. Oferecimento Condor, sempre muito mais. E Hospital Geral Unimed, plantão 24 horas para emergências cardiológicas na UCardio.